Olá, nós vamos falar sobre como fazer um resumo para submeter um trabalho científico. Esse tutorial é do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, doutorado em Odontologia de Dentística da Uniderp. Então vamos nesse tutorial para você saber quais são os passos que não podem faltar no seu resumo para submeter um trabalho científico. Então, o que é o resumo? É a apresentação abreviada de um texto, é a visão concisa dos pontos relevantes, a ferramenta utilizada para vender o seu trabalho. Portanto, ele deve ser bem estruturado e escrito de forma clara e objetiva. O resumo é a parte mais lida do trabalho. Ele atualmente está no início da base de dados. É por onde seu trabalho é lido, muitas vezes é a única forma em que nós temos de mostrar o trabalho para que ele seja aceito em algum congresso. Quando acessamos as bases de dados, nesse caso, ó, aqui estamos mostrando um exemplo da Biblioteca Virtual de Saúde, na parte de odontologia. Então, fazendo a pesquisa com as nossas palavras-chave, o que vai aparecer lá primeiro é o quê? É o resumo. Então, ele serve também para que a gente consiga fazer uma triagem sobre o assunto que nós queremos pesquisar. Quando abrimos um artigo científico, o primeiro item que nós encontramos é o resumo ou abstract, e é por ele que nós vamos saber se esse estudo, se esse artigo é interessante e ele que tem que nos contar a história ou chamar a atenção para que a gente leia esse artigo na íntegra. Então, o artigo ele tem como utilidade comunicar e ser a visão desse documento. Ele vai destacar os pontos que são relevantes e inovadores dessa pesquisa. Ele vai servir num processo de triagem de artigos, quando a gente precisa fazer uma triagem grande, né, procurar vários artigos sobre um assunto, é o resumo que vai nos auxiliar. Ele ajuda também a recordar sobre o que é o conteúdo dessa pesquisa e ele facilita a organização para a construção do artigo. Nós podemos dividir os tipos de resumo em conteúdo e apresentação. E quanto ao conteúdo, ele pode ser indicativo ou descritivo ou ele pode ser também informativo. O resumo indicativo ele vai descrever o que será encontrado no artigo, a finalidade, a metodologia, mas ele não vai apresentar resultados nem conclusões. Ele é simplesmente um chamado para que você chame a atenção para que a pessoa leia o seu artigo inteiro. Os resumos indicativos não são tão encontrados assim na área da saúde. Então, aonde a gente pode encontrá-los? Nas revisões não sistemáticas e em atualizações. Aqui nós temos um exemplo de resumo indicativo. Esta nota técnica apresenta a estimativa de população em situação de rua no Brasil em todo o período que vai de setembro de 2012 a março de 2020. Para tanto, replica-se o modelo geral utilizado para a estimativa de 2015, natalino 2016. Como principal novidade, incorpora-se a dinâmica temporal na nova estimativa, que permitirá a atualização periódica dos dados a partir de agora. Espera-se, com isso, oferecer evidências tempestivas para melhor alocação de recursos a essa população. Então, a gente pode perceber que é um resumo que indica o assunto. Ele coloca qual é o assunto, ele coloca o objetivo, mas ele não conclui, né? Ele não coloca o resultado e nem a conclusão do assunto a ser tratado. E agora nós temos os resumos informativos, que é o tipo de resumo que é mais utilizado na pesquisa científica. Por quê?
costumam chamá-lo de mini trabalho, porque ele vai possuir objetivo, método, resultado e conclusão. Ele vai expor dados suficientes para ser feita uma triagem e para saber exatamente o que foi realizado naquele trabalho. Onde nós encontramos os resumos informativos? Nas revisões sistemáticas, nos artigos originais, nos relatos de caso e nas submissões de trabalho. E o resumo informativo, ele pode ser narrativo ou estruturado. Lembrando que sempre nós devemos prestar atenção nas normas e no edital do congresso ou da revista que nós queremos submeter o nosso trabalho. Porque as normas mudam de revista para revista, de congresso para congresso. O resumo narrativo, ele é um texto corrido, ele é um texto livre, ele não é tão estruturado. E ele não vai conter as partes separadas, ele é um texto corrido, onde vão ter todas as informações daquele trabalho, porém de uma forma mais livre. Aqui nós temos um exemplo de um resumo narrativo, né, no qual ele contém todas as informações que a gente precisa, todas as informações desse trabalho, mas de uma forma mais livre. E, finalmente, nós chegamos num resumo estruturado. O resumo estruturado é o mais utilizado nos artigos científicos. E quando nós falamos dele, ele tem que conter as partes separadas. Então, ele é muito estruturado. Primeiro o objetivo, depois métodos, resultados e conclusão. De uma forma bem ordenada e descrita. Lembrando que ele é o mais recomendado por ser extremamente abrangente. Primeira coisa que teremos no nosso resumo estruturado é o objetivo. Então, o objetivo é que vai iniciar, que vai dar o norte do nosso trabalho. Então, nele vai conter o que foi feito, qual foi a questão formulada pelo pesquisador, e ela sempre estará na introdução do resumo estruturado. Vai iniciar a sua introdução e o seu resumo pelo objetivo do trabalho. E preste atenção, se o conteúdo não está ligado ao objetivo, ele não vai ter importância para o resumo, ele não vai conter aqui no resumo. O método do resumo, ele deve conter o número da amostra, o teste estatístico principal, o poder de sua significância, e ele deve ter mais ou menos de 4 a 5 linhas do seu resumo estruturado. Os resultados. O resultado mostrará o que estatisticamente foi significante ou foi diferente no seu trabalho. E sim, ele deve conter ali no resumo com os números e, se possível, o principal teste estatístico utilizado. E, para finalizar, nós temos a conclusão do nosso resumo estruturado. Ela vai sempre responder à questão que foi formulada. Ela sempre estará ligada ao objetivo. Normalmente, ela vai conter de 2 a 3 linhas para concluir o seu trabalho. Lembrando que a conclusão deve somente responder à hipótese do trabalho, somente responder o que foi proposto no objetivo, não mais que isso. Obrigada.